Oi, gente! Nesse vídeo de hoje eu vou estar abrindo uma série de vídeos sobre todo o meu andamento dentro da faculdade de matemática que eu estou quase concluindo. E eu decidi que eu vou dividir esses vídeos em semestres, apesar da faculdade não ser organizada desse formato. Para quem não entende, não sabe qual é o formato da licenciatura em matemática na Uninter à distância, tem um vídeo, vou deixar linkado aqui para vocês assistirem, que eu falo detalhadamente quais são a abordagem, a estrutura do curso de licenciatura em matemática. Para abordar melhor o conteúdo do curso, eu vou estar dividindo então em vídeos por semestre, mas a faculdade é dividida em módulos quando a gente estuda, então eu vou estar falando dos módulos aí reunidos como se fosse um semestre. Outra observação importante antes de eu começar o vídeo do primeiro semestre é que a minha estrutura que eu vou mostrar aqui para vocês não é a estrutura comum, porque teve algumas partes peculiares quando eu fui fazer a faculdade. Por quê? Primeiro, eu já era formada em uma faculdade, que é na área de exatas, que é engenharia civil, e eu fiz um ano em outra instituição que não deu certo de forma alguma. Então, a estrutura do que eu vou mostrar aqui para vocês é diferente do que é hoje em dia. Porém, eu quero falar para você ter uma ideia melhor do que é o curso de licenciatura, que as matérias que tem e como foi para mim. Além disso, a Uninter todo ano tem alguma atualização e alguma mudança na estrutura aí do curso e da forma de abordar cada matéria. Porém, vou falar aí da minha experiência. O primeiro semestre da Faculdade de Licenciatura em Matemática na Uninter, para mim, aconteceu em 2018. Eu não comecei no início do ano, porque, como eu falei, fiz um ano em outra instituição. Então, o ano da Uninter é dividido em 6 módulos, que é o módulo A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Então, como que eu vou dividir? O primeiro semestre vai ser o módulo A1, A2 e B1, e o segundo semestre vai ser o módulo B2, C1 e C2. Então, o meu primeiro semestre, na verdade, não teve o A1, porque eu entrei depois. Então, o primeiro semestre vai ser o A2 e o B1 apenas. Então, que matérias que eu vi nesse período do semestre, como aconteceu, como foi as avaliações? Nesse semestre, no primeiro semestre, eu tive 6 disciplinas, porque teve 2 disciplinas introdutórias, que são matemática elementar e orientação da educação à distância, que são realmente disciplinas introdutórias apenas para colocar o aluno, de acordo com a realidade que que você vai estudar à distância e que vai dar aí uma revisão da matemática. Então, foi o básico da matemática nessas 2 disciplinas. Para avaliação das duas, só teve uma atividade online que a gente fez que você valia 100 pontos. E aí você tinha que tirar 70%, que é o perfil da Uninter, O que ela cobra é você tirar o mínimo 70%. Teve essas 2 disciplinas introdutórias, não teve livro como base, tinha videoaulas, PDFs, isso no módulo A2. Ainda no módulo A2 teve 2 disciplinas que seriam, vamos dizer assim, efetivamente as primeiras disciplinas, que eram Fundamentos de Matemática, que além de PDFs e videoaulas também teve como base esse livro aqui, Tópicos de Matemática Aplicada. O que tinha de abordagem nessa matéria? Conjuntos, teoria dos conjuntos, operações com números relativos, expressões algébricas, equações, logaritmos, área e perímetro de figuras planas, volume de sólidos geométricos, funções, funções compostas e aplicações de funções, limites, derivada e cálculo integral. Então, trouxe vários tópicos realmente da matemática aplicada. Esse foi uma das matérias, tendo livro, PDF, videoaulas. E a outra matéria era cálculo conceitos, que seria uma introdução ao cálculo. Nessa aí abordou mais funções, limites e aí derivada integral, mas bem superficial, só apenas uma introdução. Essa segunda matéria de cálculos conceitos não teve livro físico, mas teve também videoaulas e materiais em PDF, slides, etc. Como que foi a avaliação dessas matérias no módulo A2? A gente fazia uma atividade avaliativa online, que é a chamada APOL, teve uma prova objetiva, uma prova discursiva, um estudo de caso, que normalmente era uma pergunta que você tinha que contextualizar, fazer a resposta em formato de texto,
e um portfólio, que é um trabalho que a gente fazia ele por escrito antes e apresentava no polo. A prova, tanto objetiva quanto discursiva, também era presencial. O que era online era apenas o estudo de caso, essa atividade avaliativa, e o portfólio você fazia em casa e apresentava no polo. Depois, já no módulo B1, que é o próximo módulo, então no primeiro módulo eu tive essas 4 matérias. No módulo B1 eu já tive mais 2, que ainda era que eu considero no primeiro semestre. Então as disciplinas eram noções de geometria analítica e cálculo diferencial integral a uma variável. Essas noções de geometria analítica não teve livro físico também, mas teve toda a complementação de material. O cálculo diferencial integral a uma variável tinha esse livro aqui como base. Aqui o que é que vai abordar? Aqui já vai calcular, já vai abordar, né, o cálculo em si mais aprofundado, que tem como os conteúdos do livro: funções de uma variável real a uma variável real, limites e continuidade, cálculo diferencial, aplicações do cálculo diferencial, cálculo integral e aplicações do cálculo integral. Então, com essa matéria aqui, com o livro, já vai aprofundar realmente no cálculo a uma variável. A forma de avaliar dessas 2 disciplinas do módulo B2 é a mesma do módulo A2. Eu achei tranquilo esse modo de abordagem da Uninter, achei os materiais satisfatórios, né, para o curso nesse primeiro semestre. A única coisa que me deixava um pouco em choque, né, que eu demorei um pouco para me adequar, né, no curso, é essa questão da divisão em módulos, porque cada módulo é mais ou menos 2 meses. Então, nesses 2 meses, por exemplo, no primeiro módulo eu tive 4 matérias. Nesses 2 meses eu tinha que estudar para todas as matérias, fazer todas as provas, todos os trabalhos, apresentar. Então, nesses 2 meses eu tinha que iniciar e finalizar essas matérias. E aí depois no próximo módulo, né, que foi no meu primeiro semestre, no caso eu só tive 2 módulos, que é o B1, eu tive mais 2 matérias que eu tive que estudar todas, fazer todas as atividades online, provas, trabalhos, tudo nesse período. A Uninter é bem organizada, ela dá o calendário antes e você tem datas limites para cada atividade. Por exemplo, a atividade online abre primeiro, então você tem aí 2 semanas, por exemplo, para concluir essa atividade online. Depois o prazo de provas é outro. Não é marcado fixo, sempre tem uma abertura, né, um intervalo de tempo para você estar cumprindo. Então, o meu primeiro semestre foi tranquilo, porque eu já tinha feito outra faculdade presencial e tinha começado em outra instituição online. Então, a única coisa que eu tive que me adaptar foi realmente nesse intervalo curto, vamos dizer assim, para, por mais que seja menos matérias, estar concluindo todas, por exemplo, até 2 meses, que é um pouco corrido. Então, você tem que ter organização e planejamento para conseguir cumprir. Então, esse foi meu primeiro semestre. Deixa qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo dos livros, sobre o conteúdo das matérias que realmente tiveram qualquer dúvida, eu posso estar trazendo outros vídeos falando mais a fundo da matéria em específico ou das dúvidas que vocês tiverem. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, que é sobre o segundo semestre dessa sequência de vídeos que eu vou estar trazendo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal para você não perder nenhuma dúvida de vídeos que eu estou sempre postando aqui sobre a faculdade, sobre meus estudos e sobre a parte da prática de professor. E então até o próximo vídeo. Tchau!